Bom dia. É um prazer estar com esta audiência e de falar aqui sobre este novo mundo dos dados e dos espaços dos dados, e vamos ver que, de facto, a Comissão Europeia e o regulador têm estado muito atentos a todas estas movimentações e, portanto, esperam-nos os próximos, uns anos muito atribulados, mas também cheios de oportunidades, e é isso que eu espero que retirem. Isto não está a passar. Retirem desta apresentação. De facto, toda esta economia dos dados, orientada para a utilização dos dados e a inovação com base na utilização dos dados, tem sido apontada pela Comissão Europeia e pelos reguladores europeus, de facto, como uma prioridade e não é por acaso. Toda esta inovação dos dados, toda esta utilização massiva dos dados traz imensos desafios, e nós vimos hoje, ao longo das várias apresentações, e destacava só aquela porque acho que nos destacou mais a todos na área da saúde, traz imensos desafios para todos nós, para a sociedade, para as empresas, para os utilizadores, para a academia, conseguimos ter acesso a mais informação, a produtos que são mais tailor-made e mais personalizados àquilo que nós pretendemos. Conseguimos ter políticas mais ajustadas ao que são as necessidades da própria sociedade, e isso viu-se muito durante a pandemia e o combate à pandemia da Covid-19, em que os dados, de facto, tiveram aqui um papel fundamental para antecipar, para tomar determinadas decisões para toda a cooperação em termos gerais parte das organizações. Mas, de facto, isto tudo tem um lado negro, digamos assim, e eu voltei para trás sem querer, que se prende com todos os riscos que toda esta utilização massiva dos dados, a inovação com base nos dados, nos traz. Falámos e já tocámos aqui alguns destes desafios e vimos agora nesta última apresentação os temas da privacidade, da cibersegurança que estão na ordem do dia, em que todos os dias temos ataques às organizações. Quanto mais dados tivermos, quanto mais informação tratarmos, mais expostos, em princípio, ficamos. Os temas, da discriminação, no fundo da confiança, da sustentabilidade, são tudo riscos que têm sido apontados pelos reguladores, pelos policy makers, pelo legislador, e é isso que está na base de uma série de legislação, regulação, políticas que a Comissão Europeia está a preparar. E deixem-vos dizer que a Comissão Europeia tem estado muito ativa e ocupada. Isto são só alguns, obviamente eu não vou entrar, nem vou detalhar nem pouco mais ou menos estes diplomas, senão perdia por completo a audiência, mas para perceberem que de facto está muita coisa a acontecer na área dos dados, na área da cibersegurança, na estratégia do digital, com a inteligência artificial. Aliás, muitos destes temas que falámos agora na última apresentação sobre a Responsible AI vão ser endereçados precisamente por esta proposta de regulamento europeu para a inteligência artificial, que impõe aqui imensas obrigações às organizações, não só que desenvolvem, mas também que vão utilizar soluções de inteligência artificial, precisamente para ser uma utilização responsável, que gere confiança na população e na sociedade, nas pessoas em geral. Todo o pacote digital financeiro, de identificação digital, serviços de confiança, são muitos, e alguns destes diplomas já estão aprovados, muitos estão em discussão, muitos outros virão ainda, mas, foquemo-nos nos dados, que é isso que nos traz aqui hoje. E, de facto, como eu disse, a Comissão Europeia tem estado muito ativa na área dos dados, na economia dos dados, porque tem um propósito, um objetivo. A Comissão, a União Europeia, quer se tornar num modelo de utilização dos dados, desenvolvimento dos dados a favor da inovação e, no fundo, a favor da sociedade, das organizações, dos negócios, tornando, no fundo, as empresas mais eficientes e tomando decisões mais acertadas com base na informação. E, portanto, aprovou uma estratégia europeia dos dados que pretende colocar a Europa na linha da frente e aproveitar, no fundo, esta onda e surfar a onda dos dados e da inovação.
Muitos dirão, e se calhar no final desta apresentação vocês também terão essa ideia, mas muitos dirão que não vamos conseguir chegar e não vamos conseguir estar na linha da frente da inovação e da utilização dos dados e da economia dos dados com a quantidade de legislação, de regulamentos complexos, densos, muito restritivos alguns que já foram aprovados e muitos outros que estão na calha. Mas, como vamos ver, há imensas oportunidades que podem e devem ser exploradas por parte das organizações e, portanto, não estamos só a falar de regras e de compliance, enfim, de responsabilidade, mas também de inúmeras oportunidades que devem ser seguidas. Quais são os principais objetivos desta estratégia europeia dos dados? Por um lado, obviamente, garantir sempre a segurança, a transparência, e este é um ponto que está presente em todos os diplomas. Há um grande foco do legislador na segurança da informação, na confiança das pessoas no digital, porque, enfim, sem confiança, a adesão ao digital não vai ter uma expressão tão grande. Depois, obviamente, e um tema que tem estado muito em voga, que é a soberania da União Europeia, perceber soberania relativamente aos dados, soberania digital. Nós estamos muito dependentes dos Estados Unidos, da Ásia, e, portanto, é o objetivo da União Europeia também tornar-nos mais soberanos nessa perspectiva e, portanto, fomentando aqui um conjunto de utilizações, os tais data spaces que nós vamos falar, é uma dessas peças. Permitir aqui a movimentação dos dados dentro da União Europeia. Nós vamos ver, vão ser criados vários espaços comuns europeus, portanto, onde vão estar depositados, alojados dados de diferentes setores. Há setores que foram identificados como setores-chave, em que as organizações, com base numa licença e muitas outras regras, mas que vão poder utilizar, aceder, trabalhar os dados, testar produtos, desenvolver produtos com base nesses dados. Não só nos dados que eu tenho dentro de casa e nos dados que eu produzi ao longo dos anos, mas nos dados que foram produzidos por toda a Europa. E isso, de facto, é um manancial de informação e de oportunidades também para as organizações. Então, qual é que é a estratégia europeia para os dados? De facto, o que se pretende é que esta estratégia seja cross-sector, ou seja, eu não tenha especificidades, quer esteja a tratar na área da saúde, na aviação, nos transportes, enfim, em geral, na agricultura, portanto, seja comum a nível setorial. Vamos ver que isto não é bem assim, porque ao mesmo tempo que a União Europeia diz que pretende este regime cross-sector, aprova regimes e regulamentos específicos para determinados setores. Mas, enfim, há uma matriz comum que depois chega em todos. Pretende-se também um maior investimento naquilo que são as capacidades da União Europeia. Há um grande foco na formação, no desenvolvimento destas competências. É necessário formar as pessoas, ter mais data scientists, ter mais pessoas a trabalhar o tipo de informação e, portanto, vai haver um foco, um investimento público muito considerável na área da formação. Depois pretende-se também, com um conjunto de regras aqui, transmitir também, enfim, alguma confiança às pessoas, com base nesta utilização massiva dos dados que pode colocar aqui em causa a confiança das pessoas e, portanto, devolver-lhes algum poder. Nós já tivemos isso, enfim, com o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que há um foco muito grande naquilo que são os direitos dos titulares, também nestas áreas dos dados pessoais e não pessoais, porque nós estamos a falar de dados pessoais e não pessoais, vamos ter, nós todos, mais direitos e possibilidade de utilização também desses dados. Depois, a tal criação dos data spaces e por fim, um grande objetivo é criar aqui uma abordagem internacional que permita um fluxo de dados mais livre entre a Europa e, no futuro, fora da Europa também. E esta estratégia tem, então, 3 pilares que vos vou falar hoje. Tem o Data Governance Act, que no fundo o que visa é criar os mecanismos para que sejam criadas as condições para criar os data spaces, perceber que tipologia de dados é que vão ser colocados nos data spaces, em condições é que eu posso aceder aos data spaces, que utilização é que eu posso fazer dos dados que constam desses data spaces. Temos o Data Act, que no fundo vai dizer
quem é que vai criar valor daqueles dados, qual é que é a minha posição e, consoante a minha posição, obviamente, a responsabilidade e diferentes obrigações que temos, e depois os tais Common Data Spaces que já vamos ver em diferentes setores. O Data Governance Act, como vos disse, cria aqui, é uma das pedras, uma das peças do puzzle principal desta estratégia europeia dos dados, que já foi aprovado e que entra em vigor em setembro de 2023 e prevê aqui um ecossistema e diferentes stakeholders na área dos dados. Os data holders, os data users, os data intermediaries, as cooperativas dos dados, as Data Altruism Organizations, se eu quiser utilizar os dados, enfim, que se tem falado, for the common good, o que é que eu posso e devo fazer, que tipo de licenças é que eu devo obter e, obviamente, criar aqui um conjunto de autoridades que vão regular todas estas matérias. Portanto, o Data Governance Act cria estes diferentes papéis e estas posições que as várias organizações podem adotar. E atenção que eu posso, para determinados spaces de dados, ser um data user e noutros ter outra posição completamente diferente. Portanto, eu posso ter posição consoante o data space em concreto. Depois temos outra peça, como vos referi, que é o Data Act, e o Data Act o que faz é clarificar quem é que pode criar valor a partir dos dados e em que condições e como é que isto é conseguido. Este Data Act vai prever, ainda só existe uma proposta, medidas para evitar um abuso contratual e, no fundo, aqui uma falta de balanço entre as diferentes partes e, portanto, o que vai prever, o que vão existir são modelos de contratos para permitir a partilha de dados entre as organizações e, atenção, não estou só a falar entre organizações do setor privado, setor público, setor privado e, portanto, vamos ter modelos de contratos para não, enfim, obviamente, muitas vezes as organizações estão em posições diferentes e a negociação contratual é difícil consoante a posição e o peso da organização e o que este Data Act faz é tornar tudo equilibrado e, portanto, estabelecer claramente o que são as obrigações, o que são as disposições contratuais que os acordos de partilha de dados podem e devem ter. E, portanto, prevê também um conjunto de medidas para aumentar a certeza jurídica, a certeza legal, ou seja, estabelecer claramente o que são as regras do jogo. Isso tem sido uma crítica que tem sido apontada ao legislador europeu, é que, apesar de toda a panóplia de diplomas que temos, ainda existe nesta área uma grande incerteza do que é que são as regras. Todos os dias há diferenças, todos os dias estão a ser aprovadas regras, os reguladores setoriais e os reguladores nacionais têm posições diferentes, apesar disto ser, enfim, uma estratégia europeia e muitas vezes um regulamento europeu e que não devia existir essa fragmentação e, portanto, este Data Act visa também endereçar esse risco. Depois, prevê também os meios em que o setor público pode aceder aos dados que são detidos e que são gerados por parte de entidades do setor público em caso de interesse público. E isto visa resolver e responder a temas de pandemia, mas não só, mas foi uma enfim, dos fatores que despoltou aqui esta necessidade. Percebeu-se durante a pandemia, engraçado, enfim, tive a oportunidade de estar envolvida em imensos projetos de partilha de dados no âmbito da pandemia, até com operadores de telecomunicações, e que de facto havia e não existia um quadro legal que possibilitasse essa partilha de dados, ainda que fosse num interesse público de combate a uma pandemia. E, portanto, criamos aqui também essas regras para permitir essa partilha dos dados e alimentar essa criação desse valor a propósito dos dados. E depois ter, enfim, aqui uma série de mecanismos e de regras que permitam aos clientes mudar de prestador de serviços facilmente e, no fundo, combater aquilo que se chama, aquilo que se tem sentido, no fundo, da prisão, de eu estar preso aqui a um prestador, isto, enfim, com o tal objetivo da Europa, enfim, que não falámos aqui, mas de criar aqui um mercado europeu para a cloud e de criar uma cloud europeia e, portanto, visando aqui facilitar essa mudança de prestador. Também está previsto aqui neste Data Act.
Finalmente, a última peça do puzzle são os tais data spaces. Os data spaces, o que é que são? São mecanismos para partilha de dados entre os Estados-membros e, portanto, cada vez mais as organizações, e já vimos aqui hoje, partilham e têm imensos dados e, portanto, a ideia é criar espaços de dados europeus comuns em todos estes setores que aqui estão listados, em que o setor público e o setor privado possam, cumprindo determinadas regras e condições, aceder aos dados, trabalhar os dados, desenvolver produtos e serviços com base nesse estudo e processamento dos dados. E, portanto, a ideia é criar um mercado, um data space por cada um destes setores. E o primeiro a ser criado foi precisamente na área da saúde. Porque se entendeu que na área da saúde, enfim, isto pelo menos é o que a Comissão Europeia na altura apresentou, quando apresentou esta proposta de Data Space, isto ainda é uma proposta de regulamento de Data Space, explicou que o setor da saúde era de facto um dos setores onde a necessidade de partilha de informação era mais premente e nós vimos aqui naquela apresentação que tivemos já hoje da Fundação Chapalimau que de facto os dados são cada vez mais uma ferramenta absolutamente fundamental na prestação de cuidados médicos e, portanto, entendeu-se que este devia ser um dos setores de destaque. E então, quais são os objetivos deste espaço de dados na área da saúde? Tem dois objetivos fundamentais, ou podemos dividir em duas categorias fundamentais de objetivos: de utilização primária dos dados, de todos nós, enquanto utilizadores e enquanto titulares desses dados, e o uso secundário dos dados. O que é que as organizações, setor público e privado, podem fazer a partir dos dados que são gerados, dos dados de todos nós, dados relativos à saúde. Relativamente ao uso primário, no fundo o que se pretende é dar poder às pessoas para poderem digitalmente aceder aos seus dados. Tem-se percebido, enfim, eu tenho o meu registro clínico em Portugal, eu amanhã viajo para outro país e é um pesadelo, nada é partilhado ou dificilmente é partilhado. E, portanto, a ideia é criar, no fundo, quase um passaporte digital dos meus dados de saúde e quer eu esteja em Portugal, na Alemanha, na França, eu consiga, ou os médicos consigam aceder a toda essa informação. E, portanto, apoiar essa transmissão dos dados entre as várias organizações com este propósito e que, no fundo, garantindo que os dados acompanham as pessoas e, portanto, se eu viajo, os meus dados vão comigo atrás. Depois, relativamente ao uso secundário. O que é que se prevê? Prevê-se a criação prevê-se um conjunto de regras que permitem, por um lado, obviamente, a utilização desses dados para o tal desenvolvimento de produtos e serviços, mas com base em determinadas condições. Portanto, há regras muito específicas se eu quiser utilizar esses dados que estão no tal Common Data Space para efeitos de investigação, inovação, eu tenho que seguir as regras do jogo. E essas regras do jogo estão definidas nesse regulamento. E, no fundo, o que se pretende é permitir aqui o desenvolvimento e a criação deste mercado único digital na área da saúde. Quais são, e já estou quase a terminar, quais são os principais aspectos deste Health Data Space? Qual é que é o escopo? O que é que inclui? Todos os dados de saúde, portanto, os dados que estão no processo clínico, os dados que são retirados das aplicações, dos dispositivos médicos, os dados dos registros, todos estes dados vão alimentar um data space e as organizações são obrigadas a disponibilizar esses dados para o data space. A lista de fundamentos ou de finalidades para as quais eu posso aceder e utilizar esses dados estão listadas. Há finalidades que são permitidas, e são bastantes, e há finalidades proibidas. Mas a investigação, desenvolvimento de produtos, testes de soluções de inteligência artificial estão na lista, por exemplo, das finalidades permitidas. Segue-se uma abordagem de licenciamento, portanto, eu vou ter que pedir uma licença para aceder a esses dados, seguindo um conjunto de requisitos.
de Data Protection by Design, Data Security, Data Quality, e vai existir um conjunto de entidades a nível nacional e depois uma a nível europeu, para garantir aqui a consistência da abordagem a nível europeu, que vai, no fundo, fiscalizar. Para concluir, então, no meio de todas estas peças do puzzle, do Data Governance Act, do Data Act, dos Common Data Spaces, o que é que eu, organização, posso fazer para retirar valor e para conseguir, enfim, surfar a onda como a Comissão Europeia quer que todas as organizações o façam? Primeiro eu tenho que perceber qual é que é o meu papel. Eu vou ser utilizador, vou ser data user, vou ser intermediário, ou vou constituir-me como uma organização, Data Altruism Organizations. Consoante o meu papel, eu tenho que perceber quais são as minhas obrigações, obviamente, e tenho que ter uma estratégia. Nós já hoje falámos aqui da estratégia dos dados. Isto é absolutamente fundamental e isto está regulado nestas disposições. Eu achei muita piada falarmos hoje já na estratégia dos dados, porque o que hoje em dia é, enfim, uma abordagem ou uma recomendação que as organizações devem seguir, vai se tornar uma obrigação. Se eu quiser ter um projeto de dados, de utilização dos dados, eu tenho que ter uma estratégia de dados e tenho que definir claramente o que são as minhas responsabilidades, tenho que fazer um assessment dos riscos, tenho que perceber quais são as minhas obrigações. O que é que se espera das autoridades? Enfim, espera-se obviamente aqui alguma certeza. Há muitas críticas a este pacote de legislação, há muitas peças que faltam, a articulação entre os diferentes diplomas não vai ser fácil, não vai ser fácil a articulação com o RGPD também e, portanto, há muitas disposições que são até contraditórias e, portanto, espera-se nos próximos anos também aqui alguma clareza por parte das autoridades e por parte dos reguladores também aqui alguma visão pró-negócio, porque muitas vezes, enfim, esta é a minha experiência enquanto advogada, mas vocês, enquanto as organizações também a devem ter certamente, os reguladores muitas vezes não têm esta abordagem para o negócio e, portanto, quando as organizações têm assim projetos mais fora da caixa, a primeira coisa que vão fazer é, espera aí, há aqui qualquer coisa que não deve estar bem, deixa ver, há aqui qualquer falha que eu já vou apontar. E, portanto, espera-se que os reguladores mudem também enfim, aqui a sua abordagem, caso contrário, não conseguiremos retirar todo o valor destes dados e destes espaços comuns de dados. Muito obrigada.